Inclusive, o desembargador Júdice Neto foi preso, né? Essa questão de investigação, da investigação ter chegado até o Júdice Neto, foi por conta do celular do Bacelar, né? O celular do Rodrigo Bacelar havia sido apreendido pela Polícia Federal e por conta das mensagens trocadas no celular do Rodrigo Bacelar é que se descobriu a participação, então, do Júdice Neto nesse vazamento de informações importantes. Olha só, não se dá para confiar nem na justiça mais, Felipe. Então, a justiça, o Poder Judiciário aí na frente de um desembargador, liberando informações de investigação, liberando informações importantíssimas de investigação aí do Comando Vermelho. Fica complicado mesmo para a Polícia Federal, para a Polícia Militar ou para a Polícia Civil, seja ela qual for, combater o crime organizado no Brasil, se o crime organizado já tem informação privilegiada antes mesmo da própria polícia, né, Felipe? Exatamente, né? E você vê, por exemplo, que quando a corrupção do judiciário, né, a corrupção do poder, teoricamente, é mais afastado das questões cotidianas, né? E é o poder que resolve as contendas, né? E é a última ponta do cidadão comum, né? Quando você tem algum tipo de conflito, quem dá a última palavra é o judiciário, né? Quando você tem qualquer tipo de questão envolvida, né, relacionada com a criminalidade, né? Quem dá amparo às investigações e à operação da polícia é o Poder Judiciário que autoriza prisões cautelares, é o Poder Judiciário que autoriza busca e apreensão, que autoriza quebra de sigilo bancário. E quando você vê esse poder, né, que deveria ser o mais afastado possível, né, ser corroído pela política, né, e servir à criminalidade, você vê que nós estamos perdidos, né? Não dá para a gente aceitar que o Poder Judiciário tenha qualquer tipo de ligação com o crime organizado. Mas, de fato, né, não dá para a gente também ignorar que a criminalidade, né, a organização criminosa, PCC, o Comando Vermelho, está bem brincado, né, com os poderes constituídos em geral. Poder executivo, todo mundo sabe que já está lá dentro faz tempo, né? Poder legislativo, todo mundo sabe que já tem ligação muito espúrias, né, com o crime organizado. Agora, o Poder Judiciário, isso não duvidava, né? Eu não duvidava da situação. Mas quando você vê algo real, algo concreto, né, não dá para não se indignar, né? E você vê que ele dava informação clara sobre a operação da Polícia Federal e da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro. Imagina o seguinte: um policial, um delegado pedia para o desembargador prisão preventiva e autorização para fazer busca e apreensão, esse desembargador, na hora, mandava mensagens para a criminalidade se esconder ou agir, né, com a contra-informação, né? Absurdo, absurdo, poder judiciário ser corrompido dessa forma. E nós temos dois deputados, né? O TH Joias, que era deputado estadual aí do Rio de Janeiro. Para quem não sabe quem é o TH Joias, é aquele deputado, o Tiago, que foi visto, inclusive ele mesmo publicou fotos na cama dele, na cama de casal dele, assim, com dinheiro, assim, maços e maços de notas de dinheiro. Então ele não escondia isso, andava com correntes de ouro. Então era esse o deputado que estava envolvido, e esse é o desembargador relator do caso do TH Joias. Aí a gente tem um segundo deputado estadual, que é o Rodrigo Bacelar, que vinha a ser o presidente do Parlamento do Rio de Janeiro, foi preso, foi liberado. E agora a gente vê mais uma vez o envolvimento dele nessa mesma situação, nessa mesma operação. Então, a Operação 1 e a Operação 2, mostrando que o Rodrigo Bacelar tem sim envolvimento, e ele continua aí solto, livre, apenas com a tornozeleira eletrônica, mostrando então a força que ele tem, a força, inclusive, que que esse tipo de pessoa tem também junto ao Poder Judiciário. Fica complicado para a Polícia Federal, porque quem deveria dar o exemplo é quem está aí, ó, fazendo o pior, liberando informações sigilosas sobre o Comando Vermelho, sobre a máfia aqui no país. Felipe, complicado agora a situação. Vamos ver se muda alguma coisa na situação do Rodrigo Bacelar, né? Porque agora também pesa contra ele. Eu não vi ninguém falando nada sobre isso, mas também pesa contra ele. Mais uma busca e apreensão. Mais uma busca pressão, né? E você vê que, mais uma vez, né, a política do Estado do Rio de Janeiro, né, a política do Rio de Janeiro em geral, está nas folhas policiais, né?
até quando, né, o povo carioca, o povo fluminense vai ficar refém desses políticos, né, que não atuam em nome do povo, não atuam para melhorar a vida do povo, e pelo contrário, atuam junto da criminalidade para criar o terror, né, no Rio de Janeiro, né? Aí você vê, né, um presidente da Assembleia Legislativa, né, de um partido grande, né, que é o União Brasil, envolvido nessa, nessa cena, né, nesse enredo de cinema, né? É algo realmente que não dá para a gente compactuar, né? Eu até entendi naquele momento, né, quando você pega, por exemplo, e vê o que que a Assembleia Legislativa liberou, né, o Bacelar, né, o Alexandre de Moraes resolveu é, deixar, né, o Alexandre de Moraes livre, mas com medidas cautelares, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica e outras coisas, né? Porque a questão do envolvimento do Supremo Tribunal Federal nesse assunto do Rio de Janeiro é algo duvidoso, né? É bom lembrar, por exemplo, que o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal estão atuando no âmbito de uma DPF, né? A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que é uma ação que você entra no Supremo Tribunal Federal para discutir assuntos objetivos, né, e abstratos, né? E essa ação, né, é bom lembrar, ela visava discutir a questão da forma de operação das polícias nos morros do Rio de Janeiro e acabou aumentando o escopo e teve uma atuação concreta, né, da atuação da Polícia Federal em relação à investigação das facções criminosas em geral. Ou seja, é um instrumento que não serve para isso, né, não serve para isso, é um instrumento que é utilizado para outros fins, mas que deu mais uma vez uma força ao Alexandre de Moraes e colocou a Polícia Federal nesse assunto, né? Por isso, né, que a Assembleia Legislativa conseguiu, por decisão própria do plenário, né, não aceitar a prisão do Bacelar. Mas você vai falar isso para o cidadão comum, né, que está sofrendo diariamente, né, toda hora, o terror no Rio de Janeiro, dizer que formalmente a atuação do Supremo Tribunal Federal não foi adequada, é eivada de vício, né? Isso não cola para a sociedade. O povo quer resolver a situação, né? E isso, na minha opinião, Neila, retrata e revela, né, que, infelizmente, nós não temos instrumentos concretos para combater a criminalidade, né? Não dá para a Polícia Federal não atuar de uma forma muito mais profissional e muito mais legítima, né, nessas ações relacionadas às facções criminosas. Então temos que mudar a lei, temos que dar instrumento para a Polícia Federal atuar, né? Até porque a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro era muito próxima da origem. Não que ela seja corrupta, mas ela é mais suscetível à interferência das facções criminosas. A Polícia Federal está mais distante, né? Então o crime de facção criminosa, o crime relacionado com Comando Vermelho e com o PCC, tem que ter uma possibilidade de uma atuação muito mais firme da Polícia Federal. E para isso acontecer, temos que mudar as instituições, temos que mudar a legislação, tem que mudar a Constituição Federal. E aí você vê que o Congresso Nacional fica muito mais debruçado em questão discutindo anistia, discutindo o PL da dosimetria, e esquece o principal, que é resolver o problema do povo. E tem o PL lá sobre facção criminosa que ainda não foi julgado pelo Senado Federal. Tem uma proposta de emenda constitucional, né, da segurança pública que reorganiza, né, o combate ao crime organizado, que da mesma forma está parada no Congresso Nacional. Então nós temos que dar instrumentos legais e legítimos para as pessoas que podem combater a criminalidade, combatem a criminalidade, né, e não fiquem amarrados com as mãos atadas, né? Então, isso, na minha opinião, ele também mostra o outro lado também. Mostra que nós não temos instrumentos legítimos e legais para a atuação da Polícia Federal. Então, nesse caso, né, o Supremo Tribunal Federal tem que utilizar uma DPF que serve para uma finalidade, para outra finalidade mais concreta, como a gente está vendo agora.